Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui nesse suporte aqui para disco de lixa com velcro, né? Então já está escrito aqui, ó, suporte para disco de lixa com velcro, ou seja, é um suporte, é um adaptador para você utilizar esse suporte com uma lixadeira, né, esmerilhadeira, como vocês podem ver aqui, ou também uma furadeira. Então a gente vai fazer esses testes aqui. Eu vou lixar em uma madeira para a gente ver se realmente vale a pena você comprar, né, uma pecinha dessa, até porque ela é baratinha, você acha no mercado aí por volta de R$ 20, né? E ele já é um disco de borracha com uma parte aqui em velcro para você utilizar os discos de velcro, né, que normalmente usamos em lixadeira, né, orbital. Então a gente vai dar uma olhada aqui se utilizar esse tipo de adaptador aqui é seguro, é eficiente e se é um custo-benefício. Bora lá! Bem, vamos lá então, vou abrir a embalagem aqui. Então aqui nessa embalagem você vai encontrar um disco. Ele tem uma porca aqui para você, é uma porca com a rosca M14 para você utilizar aqui na sua esmerilhadeira. E vem com um adaptadorzinho também para você utilizar em furadeira, tá? Esse adaptador aqui você utiliza, coloca aqui. Tá. Colocou aqui, ó, aperta aqui. Eu acredito que isso aqui, utilizando em furadeira, você não tenha uma boa sustentação, que ele começa a mexer muito, né? Eu acredito que na lixadeira a gente vai ter um sucesso melhor para esse tipo de trabalho aqui, mas vamos ver se realmente vai ser assim. Eu tô com dois discos aqui, ó, um de 120, né, gramatura 120 e uma gramatura 80 para a gente testar em uma madeira, num tampo de madeira que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou ver se dá para a gente utilizar com essa proteção. Deixa eu ver se vai ser necessário tirar a proteção para a gente utilizar, ou a gente consegue usar sem. Você tem que tirar, tá, pessoal, as duas flanges aqui. Você não precisa utilizar as flanges. E a gente adiciona o disco aqui. Eu acho que vai dar para utilizar o disco com a proteção, tá? Embora a proteção não vai ser eficiente, porque o disco é bem acima aqui da proteção, né? Vocês podem ver, ó. Bem acima da proteção, mas eu vou deixar a proteção se não atrapalhar aqui. Aí você também pode tirar aqui, tá? Vou prender aqui. Ó, prendi. Vou dar um aperto com a mão mesmo, tá, pessoal? Não precisa mais do que isso, não. Eu apertei bem aqui, ó. E o que nós vamos fazer aqui agora, vamos colocar um disco. Vou começar pelo 80. Vou começar pelo 80 aqui, ó. Vocês podem ver que esse disco aqui é um disco para lixadeira roto-orbital, né? Que normalmente tem um sugador. E esses orifícios aqui são para você coincidir com a base lá da lixadeira e fazer a sucção dos pós, né? Você não ter tanta produção de pó vindo em sua direção. O importante aqui é que esse disco fique alinhado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá torto. Aqui tá, dá para vocês verem aqui, ó. Aqui tá maior, quando eu giro aqui tá menor. Então você vai ter que colocar ele, centralizar bem essa lixa aqui no disco, principalmente porque você trabalha com essa peça aqui em alta rotação. Existe no mercado alguns dimmers, né, para você reduzir a velocidade de rotação da lixadeira. Talvez seja uma boa. Eu ainda vou adquirir um e vou testar para ver se realmente funciona aqui. Se você tem uma esmerilhadeira que tem controle de rotação, aí sim você pode diminuir a rotação e o lixamento com certeza vai ser melhor.
Porque você lixar o material, principalmente a madeira, a 11.000 RPM, o risco de você queimar ou então você comer a madeira, né, é muito fácil, é muito alto. Eu vou preparar a madeira aqui para a gente lixar agora. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou lixar aqui com a lixa 80. Tem uma parte aqui, pelo menos essa parte aqui, ó, para a gente ver a diferença como é que fica nesse tampo aqui. E esse tampo aqui é um tampo que eu pretendo fazer uma mini bancada para os meus trabalhos, né? Então eu vou tentar lixar essa parte aqui para a gente ver como é que ela vai se sair. Eu senti duas coisas importantes. A gente, quando começa a trabalhar, a gente começa a sentir a máquina e a gente começa já a entender e pensar em alguma solução. Primeiramente, conforme eu fui lixando aqui, assim, eu senti que ela dá umas puxadinhas para o lado. Então é importante você não forçar demais, não apertar demais, para não gerar o atrito muito grande da lixa com a peça. E o que pode acontecer com isso, a lixa se desprender desse suporte, tá? Então é sempre um contato leve, não precisa forçar, porque a alta rotação da lixadeira já faz um trabalho muito bom. E eu vou falar para vocês, hein? Eu vou dar mais uma lixadinha aqui e vou mostrar para vocês de perto como é que ficou. O disco ainda tá bom. Com a lixa 80 aqui, ó, ficou bem, ficou bom. Mas tem umas marquinhas aqui bem fininha, não sei se dá para vocês captarem aí, do grão da lixa. Se utilizar uma lixa 120 ou 150,
o acabamento vai ser melhor ainda, né? Mas é uma opção, tá? Isso aqui é uma opção que agiliza muito você lixar uma peça, principalmente peças grandes, né? E você precisa de pelo menos de um pré-lixamento mais rápido. Eu precisar utilizar uma lixa grossa, isso aqui é um adianto, tá? Agora, outra coisa que eu observei também, você utiliza um avental, tá? A rotação disso aqui é muito alta. Se desprender a lixa ou um pedaço da lixa, mesmo se você tiver com uma blusa fina, até um pouquinho grossa, ainda pode te machucar, tá? Para você fazer a primeira lixada aqui, vale a pena. Olha a diferença que tá aqui de uma parte para outra. Outra coisa, tá? Levanta pó pra caramba. Ele levanta muito pó, um pó bem fino. Então, nem pense em fazer isso aqui na sua varanda ou bem perto da sua casa, tá? Vai lá pro fundão, pro quintal, pra uma garagem. Utilize máscara, óculos, porque faz muita poeira. Agora vamos testar esse adaptador aqui na furadeira e ver se o disco vai ter um bom desempenho também. A sua furadeira precisa ter pelo menos um mandril que suporte uma broca de até 10 milímetros, tá? Eu vou ter que agilizar bastante, vocês podem ver, está começando a chover. E eu não tenho uma área coberta aqui para fazer esse teste agora, então a gente vai ter que acelerar aqui. Bem, a minha intenção era fazer mais alguns testes, mas começou a chover, e como eu só tenho aquela área externa lá para trabalhar com poeira, né, com madeira, não foi possível. Mas acho que já deu para vocês terem uma boa noção do suporte aqui, né, do uso do suporte para disco de velcro, né? Pessoal, as minhas considerações é o seguinte, que deu para entender ali. Para você utilizar para fazer uma grande parte, né, uma grande área, isso aqui agiliza muito para uma esmerilhadeira. Ainda mais se você tiver uma com controle de velocidade, ou se você comprar um dimmer e usar em uma que não tem esse controle de velocidade, você vai ter trabalhos muito bons, tá? A minha não tem controle de velocidade, mas eu ainda vou comprar um dimmer e achei muito bom o resultado ali, e é um resultado que você consegue ir rápido, né? Você lixar uma grande área de madeira com uma esmerilhadeira é muito bom, ou seja, adianta muito o seu serviço. Eu lixei aquela parte ali e a lixa praticamente não gastou, tá? Eu utilizei assim ela bem, desci ela bem uniforme, né? Eu não desci inclinado assim na madeira, eu desci ela bem uniforme, bem reta, né? Bem alinhada, e acho que isso facilitou a pegar, né? A utilizar o disco por igual e praticamente não gastou. Claro, também era uma pequena área. Eu queria utilizar o disco de grão 120, esse aqui é o de 80 que eu utilizei, mas começou a chover, não foi possível. Vocês viram que eu utilizei aqui essa peça adaptadora aqui e usei uma parafusadeira, né? Funciona muito bem também, pessoal. Não tão bem quanto uma lixadeira,
Mas se você quiser ter um pouquinho mais de controle e menos agressividade na madeira, você pode usar a furadeira. Porém, eu entendi ali que você tem que encostar na madeira e deixar ela trabalhar. Não force. Se você forçar, você perde o equilíbrio e ela começa a balançar. Então, o segredo é você encostar e bem devagarinho, deixando que você vai conseguir fazer um lixamento também com a sua furadeira ou parafusadeira. A parte negativa é que você tem muita poeira, você produz muita poeira, você não tem um controle de emissão de poeira, você não tem nada que absorva, que sugue a poeira, então é expelido muita poeira fina, muito pó fino no ar, né, no seu ambiente ali, então você tem que usar. Então utilize uma máscara, utilize um óculos. Eu utilizei a máscara, utilizei o óculos, não fique sem, porque você respirar aquele pó fino pode te fazer mal. E o segundo ponto negativo que eu achei é, se você for usar a esmerilhadeira e ela não tiver um controle de velocidade, a rotação é muito rápida, a rotação é muito alta, né? São 11.000 RPM ali em média, então você fica com o disco muitas das vezes trabalhando na altura da sua barriga, na altura do seu peito. Então eu recomendo altamente você utilizar um avental, se porventura despedaçar um pedaço da lixa, né? Ou soltar uma peça dessa, essas peças chinesas, né? Principalmente essas chinesas, acho que a grande maioria vem tudo da China. A gente não sabe a qualidade disso, né? Então você tem que ficar sempre observando, vai lixando e observando. Qualquer sinal de descolamento aqui você já não usa mais, tá? Não utiliza porque pode ser perigoso para você. Então um pedaço de lixa, se a própria lixa voar no seu corpo, pode te machucar se você não tiver um avental, tá? Então essa é a recomendação que eu deixo para vocês. Tirando essas considerações, eu recomendo demais, é muito bom você utilizar esse adaptador, adianta muito o seu serviço. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço para vocês. Ah, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.